Fala minha galera, estamos aqui hoje para gravar a aula de mudança de fase ou mudanças de fase, tá? Para você ainda que não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para as próximas notificações dos próximos vídeos. Vamos lá? Galera, vê que interessante. É o seguinte, existem três estados da matéria, tá? Existem os três estados. Os três estados que a gente vai trabalhar é o sólido, o líquido e o gasoso. Quando uma substância ela é pura, ela vai apresentar uma pressão e uma temperatura para cada mudança de fase, tá bom? Uma substância pura. Então é o seguinte, imagina aqui um gelo, 1 grama de gelo, e o gelo no caso vai mudar o estado físico para água, ou seja, para o estado líquido. 1 grama, a massa se conserva. Para acontecer isso, foi preciso doar calor para o gelo. Ou energia, né? Calor é energia térmica em trânsito que a gente já definiu na aula 1 sobre calorimetria. Vou deixar o cardzinho aqui para você que não assistiu, voltar lá e assistir essa aula. Então veja só, você deu calor para o gelo, só que esse gelo ele deve estar a 0 graus Celsius. E ele se transformou em água também a 0 graus Celsius. Perceba que essa quantidade de calor cedida a esse gelo não mudou a temperatura. Mudou apenas o estado físico. Olha, mudou o estado físico do sólido para o líquido. Já já a gente vai ver como se chama essa mudança. Agora se liga. Essa quantidade de calor que o gelo recebeu, a gente chama, e fez mudar o estado físico, a gente chama de calor latente. E ele precisou de 80 calorias para acontecer isso. Já já a gente vai falar mais sobre essa quantidade de calor que bexiga isso. Então vamos lá. Primeiro, se eu tenho uma substância no estado sólido e ela receber calor, a setinha vermelha aqui, ó, recebeu energia, mudou o estado físico para o estado líquido. Ocorreu a fusão. Do líquido para o vapor ou para o gasoso, a gente chama de vaporização. Também recebeu calor. E se for direto do sólido para o vapor, sublimação. Olha, se for ao contrário, se essa substância estiver cedendo calor do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, tem uma diferença aí. A condensação vai ocorrer sempre que for vapor para o líquido, tá? Que ocorre só com a diferença de pressão. Na liquefação, quando eu tenho um gás para o estado líquido. Do líquido para o sólido a gente chama de solidificação e do gasoso para o sólido a gente também chama de sublimação, ressublimação, sublimação, cristalização, tanto faz esses nomes aí, sublimação e sublimação. Galera, numa substância pura, ela vai ter uma temperatura a uma certa pressão para ocorrer essas mudanças de estado físico, tá? Por exemplo, a água. A água em um ATM, a pressão no nível do mar, ela tem uma temperatura de fusão igual a 0 graus Celsius, que é a mesma temperatura de solidificação, e ela vai ter uma temperatura de 100 graus Celsius na vaporização, condensação ou liquefação, tá? Então, 0 graus Celsius, 100 se a pressão for um ATM, que é a nível do mar. E a pressão interfere nisso? Se eu subo, vou para uma altitude, você está diminuindo a pressão, a quantidade de ar atmosférico ali é menor. Você diminuindo a pressão, você também diminui a temperatura de vaporização, tá? Então, a água num lugar com uma certa altitude, certo? Está acima do nível do mar, a temperatura de vaporização da água é menor do que 100 graus Celsius, como a gente está acostumado aqui. Beleza? Então vamos lá. Os nomes que a gente viu aqui da mudança de fase, tá beleza, quem ganha, quem perde calor, certo? Presta atenção.
Voltando para esse exemplo, 1 grama de gelo a 0 graus Celsius precisa de uma quantidade de calor para virar água. A gente chamou de calor latente. E ele precisa de 80 calorias, tá? Empírico, experimental, 80 calorias. 1 grama de gelo a 0 graus Celsius precisa de 80 calorias para mudar o estado físico, ou seja, ocorrer a fusão. E se eu tiver 2 gramas de gelo? 2 gramas de gelo, ou se 1 grama, 80 calorias, 2 gramas, 160, o dobro. Se eu tiver 3 gramas de gelo agora, o triplo de 1, 240. Perceba que essa quantidade de calor está aumentando de 80 em 80. Isso significa dizer que a quantidade de calor, se eu pegar, né, por exemplo, a quantidade de calor aqui e dividir pela massa dele, vai dar sempre um valor. Que valor é esse? 80 calorias. Essa 80 calorias é uma constante para o gelo, para a mudança de estado físico, no caso do gelo. Então, ele precisa receber 80 calorias. Esse Lzinho a gente vai usar para simplificar esse valor. E a gente chama ele de calor latente. O que seria isso? É a quantidade de calor necessária para 1 grama do material, no caso, variar o estado físico. Então, olha, se eu divido o Q por M e dá uma constante que a gente chamou de calor latente, eu posso passar a massa multiplicando e eu vou ter a quantidade de calor igual a massa do corpo vezes o L. Perceba que era justamente isso que a gente estava fazendo. Olha, 2 vezes 80, 60. 3 vezes 80, 240. Então, esta fórmula aqui é justamente para calcular a quantidade de calor necessária para receber o CD de uma substância para mudar o estado físico. Esta fórmula. Um outro exemplo, a água no estado líquido, ela precisa receber 1 grama de água, 540 calorias para mudar o estado físico para vapor, para acontecer a vaporização, certo? E 2 gramas, o dobro disso aí, e assim sucessivamente. Galera, esta aula foi a aula de calor latente, mudança de estado físico. Espero que tenham gostado. A aula 1 foi sobre calor específico, calor sensível. Não esquece de se inscrever no meu canal para mais aulas como essa. E a gente vai, nas próximas aulas, falar sobre curva de aquecimento e fazer exercício sobre isso. Fica ligado no canal Estude Mais Física.